Estamos no mês de setembro e é muito comum falar sobre independência, ainda mais nesses dias agitados que temos tido aqui no Brasil. A pergunta para mim mais importante que eu posso fazer para você hoje não é se você conhece essa história de independência do Brasil, se você está engajado em algum movimento aí que busca liberdade de expressão, coisa do tipo. Mas o que eu quero saber de você nesse dia, na reflexão para hoje, é de quem você depende, não é de quem você já se livrou. Se você já está nesse momento da vida, tendo a sua própria casa, seu próprio carro, suas próprias contas, né? Você paga as suas próprias contas, eu não sei. Isso não é mais importante para mim aqui, nesse nosso encontro, nesse momento devocional. Minha pergunta é, você depende de quem ou de quê? No Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós lemos o seguinte: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Mas Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até o monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse: eu lhe darei tudo isso, basta você ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Em nossa reflexão para hoje, eu quero que você pense nessa história, lembre dessa passagem da Bíblia. Eu sei que todos nós precisamos crescer, desenvolver na nossa vida em alguma área. Mas Jesus agora, nessa história aqui, ensina para mim um caminho inverso. Existe uma área da minha vida e da sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, em que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente desenvolve, menos independente a gente fica. Quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se envolve com Deus, mais dependente dele nós nos tornamos. O que a gente vê aqui é Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito. E isso já mostra que essas situações complicadas que Jesus vai passar, ou que ele passou quando a gente leu aqui, essas situações delicadas que Jesus viveu, foram armadas, digamos, foram preparadas até pelo próprio Espírito, porque foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Ele não foi para lá arrastado. Mas ele só conseguiu vencer as tentações do diabo, porque em todas as investidas que ele recebia, toda proposta que o inimigo fazia para ele, ele respondia: a Bíblia, eu dependo do que a Bíblia diz, eu obedeço o que a Bíblia diz, eu confio, eu preciso de um pão que é mais gostoso e mais necessário para mim do que aquele que tira a minha fome e que para de fazer meu estômago doer. Eu preciso de um pão que vem da boca de Deus. Se você é cristão, se você já em algum momento entregou sua vida para Cristo, reconheceu seus pecados, reconheceu suas limitações, reconheceu que de fato precisa de um Salvador e aceitou Jesus como esse Senhor e Salvador da sua vida, você já entendeu em algum momento que tem uma comida, que tem uma bebida,
que tem um meio de satisfazer, de preencher o ser humano que ninguém pode oferecer, que você não consegue no melhor restaurante da sua cidade, que você não consegue sendo paparicado por ninguém, que você não vai conseguir mesmo que você seja poderoso e domine todo o seu estado, todo o seu país, porque é algo que vem apenas de Deus, e isso só se consegue em dependência de Deus. Aqui vale a frase que eu quero que fique marcado na sua mente: é dependência ou morte. Aqui, ou Jesus depende completamente do que a Bíblia diz, do que Deus fala para ele, da expectativa de que Deus está cuidando dele, ou ele cede a uma dessas três investidas do inimigo e perde tudo. Coloca tudo a perder, faz tudo ir por água abaixo. Ou ele acredita, ou ele confia, ou ele perde tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe quantos anos Jesus tinha aqui? 30 anos. Ele está começando, vai começar agora seu ministério público. Ele agora que vai, de fato, começar a ser conhecido pelos seus milagres, pelas suas palavras, pela sua maneira de lidar com as situações e com as pessoas. Mas o primeiro teste dele, o primeiro momento que ele é provado, ele se posiciona como um homem de 30 anos que depende mais de Deus, mais da obediência à palavra dele do que qualquer outra coisa. Ele rejeita comida, ele rejeita os tronos, ele rejeita espetáculos, ele rejeita milagres, porque ele quer depender de Deus. Preste muita atenção no que eu vou te falar nesse dia. Esse momento com Deus que nós temos aqui tem que, de alguma maneira, mexer com você e comigo. Hoje mesmo, talvez nesse momento você esteja sendo provado nisso, tentado nisso. Você precisa colocar essas coisas na mesa e perceber se você está ocupando o cargo que você está ocupando, se você está fazendo ou cumprindo o papel que você está fazendo em dependência de Deus ou em desobediência a Deus. Você precisa fazer essa conta, você precisa fazer esse exercício. Você está obediente ao Senhor? Você está de fato dependendo do Senhor? Ou você vive do seu jeito, da sua maneira, faz seus planos, faz seus projetos e depois fica pedindo a Deus para entrar neles? Algumas coisas podem não estar funcionando bem na sua vida, e é bem provável que o motivo seja porque Deus não faz parte disso, porque Deus não está, como eu estou aqui agora, dirigindo esse projeto. Ele está sendo chamado para vir no banco do carona, e Deus não aceita essa posição. Ou ele dirige a sua vida, dirige todas as áreas da sua vida, ou você vai se estrepar, você vai se dar mal, você vai viver mal, principalmente se você conhece a palavra. Todo ser humano precisa de Deus. Todo ser humano precisa da companhia de Deus. Todo ser humano precisa depender de Deus. Qualquer ser humano, não importa o posto que ele ocupe, não importa a pompa que esteja em volta dele, não importa a fama que ele tenha, ele precisa de Deus. E se ele não aceitar isso, ele vai viver com um déficit, uma falta muito grande. Agora você não precisa viver assim. Você pode viver melhor. Você pode viver mais feliz nesse dia, sendo dependente completamente do Senhor. Se dobre, se renda ao Senhor nesse instante e aceite que é um ser dependente que precisa de Deus. Eu quero orar por você. Meu Pai querido, muito obrigado por mais uma vez ouvir a sua palavra e aprender com ela. Eu agradeço também ao Senhor a vida do meu irmão, da minha irmã que está comigo aqui agora, nesse instante, rendendo ao Senhor essa devoção nesse momento aqui de leitura e de reflexão da palavra, e ainda está comigo, reconhecendo que precisa entregar nas tuas mãos, render ao Senhor partes da vida que ainda estão seguras nas mãos. Nós queremos fazer isso agora, entregar nas tuas mãos e reconhecer que somos pequenos, miseráveis e precisamos depender mais do Senhor. Enquanto dependentes do Senhor, o Senhor cuida de nós. Enquanto dependemos só de nós mesmos, a gente vai fazer as coisas da força da carne e não vai dar certo. Tenha misericórdia de nós, nos convença dessa verdade
e dobre o nosso coração, incline a nossa alma a adorar somente ao Senhor, a depender de um alimento que vem do alto antes do que qualquer coisa, e de saber que o maior milagre que a gente pode experimentar é ter esse coração humilde e rendido a Ti. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Olha, mais uma vez eu fico feliz de estar aqui com você e obrigado por essa companhia. É muito bom quando você também dá um feedback, né, compartilha alguma coisa aí, escreve, faz perguntas, interage. Se você quiser, fique à vontade, faça isso. Verifique a sua inscrição, ofereça esse conteúdo para mais pessoas e assim a gente vai crescendo, vai aumentando o nosso exército de gente que todo dia depende de Deus. E por isso separa aí 10, 15 minutos do dia para poder ouvir um trecho da palavra e alinhar o coração com o Senhor. Deus te abençoe e até a próxima reflexão para hoje.